Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentamos aos ilustres convidados, amigos, familiares, acadêmicos e pessoas gratas ao nosso convívio nesta noite de festas, onde, em sessão especial, destacamos a data de aniversário da Academia Cearense da Língua Portuguesa. A Academia Cearense da Língua Portuguesa, fundada em 1977, tem a missão de promover o estudo e o aprimoramento do vernáculo. A entidade teve como primeiro presidente o professor Hélio de Souza Melo. Desde então, consolidou-se através do trabalho de seus membros um quadro notável que reúne representações do magistério, das artes e da cultura cearense. Esta noite, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, ao comemorar mais um ano de atuação, logo após a palavra do presidente, na abertura dos trabalhos, fará a apresentação da revista Vernáculo com o professor Ítalo Gurgel, registrando-se também a homenagem a duas personalidades alencarinas, a professora e escritora e musicista Elvira Drummond e o professor Olavo Colares. A saudação aos homenageados será feita pelo professor Ítalo Gurgel. Será entregue às duas personalidades a medalha Professor Hélio Melo, sócio fundador e destaque do nosso sodalício. Será entregue por seu filho, o excelentíssimo senhor Sérgio Melo. Um dos destaques desta solenidade será a posse de dois novos membros titulares, os professores Francisco Souza Nunes Filho e Videmar Bezerra dos Santos. A saudação aos dois novos colegas e confrades será feita em discurso do professor Paulo Lobão. Ao final da solenidade, teremos a palavra do professor Marcelo Braga, nosso presidente, e, em seguida, os momentos de lazer com um coquetel a todos os presentes. Convidamos agora para integrarem a mesa dos trabalhos desta noite as seguintes personalidades: o presidente Marcelo Braga, o vice-presidente Teoberto Landim, a professora Elvira Drummond, o professor Olavo Colares, e a vereadora Adriana Almeida. O excelentíssimo senhor Sérgio Melo, por gentileza. Minhas senhoras, meus senhores, ilustres convidados, temos o prazer de convidar o presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, Marcelo Braga, para a abertura desta sessão especial. Meu boa noite a todos os presentes. Primeiramente, saúdo os componentes da mesa, os acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, os convidados e familiares, e, em especial, os novéis acadêmicos que hoje serão empossados como membros efetivos da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Declaro aberta a solenidade comemorativa de aniversário do 46º ano da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Minhas senhoras e meus senhores, nós teremos agora a presença de Vinícius Souza Braga. Vai nos trazer um belo solo de violino.
divina música continua magnífica. O presidente Marcelo Braga nomeia agora uma comissão constituída de 3 acadêmicos para conduzir ao plenário os novos acadêmicos que serão empossados esta noite. Para conduzir os novéis acadêmicos, convido o acadêmico professor Paulo Lobão, professor Ítalo Gurgel e a professora Maria Elias. Já presentes ao auditório, os novéis acadêmicos. Após as palavras do nosso presidente Marcelo Braga, acompanharemos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor professor Ítalo Gurgel com o lançamento da revista Vernáculo, uma publicação que é um documento de tudo aquilo que representa a produção dos nossos acadêmicos. Com a palavra, o professor Ítalo Gurgel. Presidente Marcelo Braga, ilustres componentes da mesa, companheiros da Academia Cearense da Língua Portuguesa, senhoras e senhores, a pedido do confrade Olímpio Araújo, editor da Vernáculo, que infelizmente não pôde comparecer à solenidade desta noite, quero aqui apresentar o resultado de um trabalho de vários meses que reuniu importante representação dos membros da nossa academia. Falo da publicação do 19º número da nossa revista, uma empreitada mais complexa, bem mais complexa, do que simplesmente reunir textos e enviá-los à gráfica. Quem já se aventurou a editar uma publicação desse nível sabe de uma miríade de encaminhamentos e diligências de toda ordem que se fazem necessárias para o projeto chegar a bom termo. Afortunadamente, com o apoio do presidente Marcelo Braga, com o envolvimento de um conselho editorial integrado por mim, pelo próprio professor Olímpio e pelos companheiros Maria Elias Soares, José Batista de Lima e Gorete Oliveira, e, por fim, com o respaldo da maioria dos nossos pares, Vernáculo 19 chega às mãos do público leitor, veiculando um conteúdo rico, variado, atual, precioso. Esta 19ª edição do periódico reúne 26 textos de 18 autores. São ensaios sobre a língua portuguesa, além de artigos, crônicas, contos e poemas, numa variedade de formas e conteúdos que se traduz em um painel representativo da própria composição da academia, onde se reúnem professores de língua portuguesa e de literatura, gramáticos, jornalistas, poetas, contistas e ensaístas. Formamos, de fato, um caleidoscópio de expressões diferenciadas que se complementam, que dialogam entre si, que se harmonizam, por vezes conflitam, mas que invariavelmente resultam no enriquecimento coletivo.
Sóbria, sem ser austera, com tratamento gráfico de bom gosto, a revista é nossa credencial. Tem a cara de uma instituição acadêmica atuante, séria, que não se contenta com uma pauta meramente ritualística. A CLP, de fato, está presente na sociedade, abre suas portas a estudantes e professores, enquanto estimula seus membros a pesquisar, produzir e fazer avançar os estudos da doce língua que Portugal nos legou. Como destaca o presidente Marcelo Braga na apresentação, a valiosa colaboração literária dos nossos sócios efetivos e correspondentes tem levado a Vernáculo a um momento de plenitude, de regozijo e de esperança, porquanto nos permite cantar a nossa língua dulcíssima e canora e fazer-nos ser ouvidos para além das paredes acadêmicas, expandindo-a e tornando-a acessível a todos os brasileiros. Assim, minhas senhoras, meus senhores, Vernáculo 19 está pronta para circular, começando por este recinto e, de imediato, pedindo passagem para alçar voo até outras academias, outras instituições, outros espaços culturais, onde as questões do vernáculo e a produção literária em língua portuguesa são tratadas com a merecida atenção. Parabenizo os confrades por este lançamento. Agradeço ao presidente Marcelo por haver viabilizado mais esta contribuição ao acervo cultural do nosso Estado e me congratulo com aqueles companheiros que atenderam ao chamado para enriquecer estas páginas com sua produção. Pela ordem como aparecem na revista, são eles Felipe Filho, Giselda Medeiros, Souza Nunes, Vianney Mesquita, Paulo Lobão, Evaristo Nascimento, Raul Castro, Nilson Ferreira, Gorete Oliveira, Aniseuton Leite, Ana Paula de Medeiros, Marcelo Braga, Olímpio Araújo, Batista de Lima, Vicente Alencar, Regina Barros Leal e Tarcísio Cavalcante. Cabe agregar meu nome, pois também estou presente na revista que acolheu um singelo conto de minha despretensiosa lavra. Com certeza, no próximo número, incorporaremos a contribuição de mais acadêmicos, pois sabemos precioso o trabalho intelectual das nossas confreiras e confrades. Vernáculo, a revista, é o nosso porta-voz maior. Tem as melhores credenciais e circula entre as mãos de um público esclarecido, talentoso, perspicaz, que conhece o valor da boa leitura e que ama a língua portuguesa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, há sempre um momento de enorme satisfação quando se homenageia. O reconhecimento a um trabalho profissional realizado com amor e dedicação. Sendo assim, a Academia Cearense da Língua Portuguesa destaca esta noite os nomes de Elvira Drummond e Olavo Colares, que agora receberão saudação das mais justas por parte desta casa. Convidamos a acadêmica Gorete Oliveira para levar a sua palavra
aos dois homenageados. Com a palavra, a professora Gorete Oliveira. Boa noite. É com grande honra que apresentamos aos nossos convidados a professora Elvira Drummond. Essa mulher extraordinária é cearense, natural de Fortaleza, professora da Universidade Federal do Ceará e do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. É licenciada em Artes, bacharela em Piano e mestra em Literatura. É membro da Academia Internacional de União Cultural da Academia Brasileira de Sonetistas Clássicos e colunista da revista internacional The Bird. Pesquisadora produtiva, tem participação como ministrante em congressos, seminários e painéis, realizando cursos, oficinas, conferências em diversas cidades brasileiras, abrangendo quase todo o território nacional. Sua produção artística conta com inúmeros trabalhos publicados nas áreas da música e da literatura, enriquecendo a produção editorial das editoras Ricordi, São Paulo, Bruno Quaino, do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Ceará, editora IMEP, Ceará, Fundação Demócrito Rocha, Ceará, L. Miranda, Ceará. Elvira Drummond é uma artista plural e multipremiada. Entre as várias premiações ao longo de sua brilhante trajetória, convém destacar: primeiro lugar no concurso da Academia de Letras e Música do Brasil, a ALMUB, em julho de 2023, com o soneto Floração. Primeiro lugar no Congresso Nacional de Poesia e Trova da Academia Capixaba de Letras e Artes, selecionado também para a antologia Poesias Sem Fronteira, em julho de 2023, com o poema No Espelho. Primeiro lugar no concurso literário Ateneu Angrense de Letras e Artes, 50 anos, abril de 2023, com o soneto Loas ao Ateneu. Primeiro lugar no 21º concurso Fritz Teixeira de Sales, da Fundação Cultural Pascoal Andretta, 2023, com o soneto A Meretriz. Primeiro lugar no Prêmio VIP de Literatura 2023, com o soneto Dobraduras. Primeiro lugar no concurso literário Luiz Carlos Abrita, da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, em 2022, com o soneto O Grito. Persona de incontestável contribuição social por sua produção intelectual, artística, didática, docente e acadêmica, não poderia deixar de ser reconhecida pelos seus pares nas várias homenagens a que tem feito jus, entre os quais se destacam Prêmio Baobá, 7º Prêmio Nacional concedido a escritores e contadores de história, Fortaleza, 2023. Homenagem da Casa de Cultura José Gonzaga Vieira, em Londrina, Paraná, 2010. Diploma de Mérito Cultural da APESC, Associação de Professores do Ensino Superior do Ceará, Fortaleza, setembro de 2008. Inauguração da sala Elvira Drummond, na Escola Solar do Som, em Maringá, Paraná, março de 2007. Troféu Alberto Nepomuceno, do Conservatório Alberto Nepomuceno, em maio de 2002. Diploma de Mérito Cultural
por relevantes serviços prestados à cultura, conferido pela Academia Cearense de Letras, em janeiro de 1997. Senhores e senhoras, a professora Elvira Drummond, a quem nós, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, a CLP, nesta noite solene de júbilo e alegria, temos a honra de agraciar com a nossa maior comenda, a medalha Hélio Melo. Aplaudamos a professora Elvira. Com igual honra e grande satisfação, apresentamos um breve memorial do professor Olavo Colares. Francisco Olavo Silva Colares, filho de Aurino dos Santos Colares e de Maria Odete da Silva Colares, nascido a 21 de maio de 1949, graduado em História pela Universidade Federal do Ceará no ano de 1970 e no ano de 1977 em Direito. Exerceu magistério nos colégios Fortaleza, Argentina Castelo Branco, em Aquiraz, Júlia Jorge, Paulo VI, Colégio Militar de Fortaleza, Arthur Benevides, de Jaci Menezes, Capistrano de Abreu, Nossa Senhora de Lourdes, Marista Cearense, Cristos, Equipe, Lourenço Filho, Castelo Branco, 7 de Setembro, Carlos de Carvalho, Farias Brito e Aridissá Cavalcante, ao longo de 50 anos de atividades educacionais. Concluiu o curso de especialização na Universidade Estadual do Ceará em História das Ideias Políticas e Sociais, no ano de 1988. Sua formação básica, ensino fundamental e médio, ocorreram nos colégios Presidente Vargas e Cearense Sagrado Coração. Exerceu função de supervisor e coordenador pedagógico do Colégio Farias Brito, de 1991 a 1998. Desenvolveu atividades pedagógicas na TV Ceará, ministrando aulas de estudos sociais à comunidade estudantil cearense, de 1985 a 1986. Apresentou e lecionou estudos sociais, atualidades, história e geografia no programa de rádio Vestibular no Ar, da Organização Educacional Farias Brito, destinado a alunos dos ensinos médio e universitário. Desenvolveu as atividades de mediador do programa O Mundo em Debate, da Rádio O Povo, no qual temas sociais, educacionais, políticos e econômicos foram discutidos. Participou nos simpósios América Pré-Colombiana, Nordeste e o significado histórico da campanha de Canudos e a figura de Antônio Conselheiro. Participou da conferência sobre a Era Vargas e a obra Agosto, de Rubem Fonseca. Exerce a função de conselheiro no Conselho de Educação do Estado do Ceará, do Governo do Estado do Ceará, de 2008 ao corrente ano de 2023. Senhores, o professor Olavo Colares, a quem nós, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, a CLP, nesta noite solene de júbilo e alegria, temos a honra de agraciar com nossa maior comenda, a medalha Hélio Melo. Aplaudamos o professor Olavo.
Para que as senhoras e os senhores tenham ideia do rito, da importância dessa homenagem, o Estatuto da Academia Cearense da Língua Portuguesa dita o seguinte no seu capítulo 13 das honrarias. Artigo 609. A ACLP conferirá anualmente a medalha Professor Hélio Melo, distinguindo pessoas que prestaram relevantes serviços à agremiação ou à sociedade na área de educação e cultura. Parágrafo 1º. A proposta de concessão da honraria poderá ser feita por qualquer membro da Academia, requerendo-se sua aprovação pelo plenário. Parágrafo 2º. A entrega da medalha será feita em sessão solene na data do aniversário da Academia. Portanto, estamos dentro das normas legais. Neste instante, convidamos o senhor Sérgio Melo, ilustre filho do professor Hélio Melo, um dos fundadores do nosso sodalício, para fazer a entrega aos dois homenageados de medalha tão importante e desejada em nosso convívio cultural. Aqui à frente, nós faremos a entrega inicialmente com o professor Sérgio Melo, a professora Elvira Drummond. Com a palavra, a professora Elvira Drummond. Boa noite, senhor presidente Marcelo Braga e demais membros da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Boa noite a todos os presentes que aqui se encontram para a celebração do 46º aniversário desta honrada instituição. Foi com imensa alegria que recebi a notícia de que seria agraciada com a medalha Hélio Melo, a maior honraria deste celeiro cultural que é nossa Academia Cearense da Língua Portuguesa. Devo destacar que minha alegria agigantou-se com o fato de que o comunicado veio através do meu querido mestre Teoberto Landim. Teoberto, na condição de meu orientador no mestrado, foi também um amigo generoso, parceiro e leitor sensível durante a trajetória de produção textual, recortando o momento exato de ponderar e de estimular, de corrigir e de aplaudir, rastreando comigo o caminho mais suave para conduzir os meus estudos. Dei-me conta, nesse momento, do papel dos grandes mestres em nossas vidas e da forma harmoniosa como os retalhos da memória são costurados no tempo. Lembrei de todos os professores que passaram por mim, deixando uma larga fatia de conhecimento e de exemplo. De modo que aqui afirmo categoricamente que sou a soma grata e enriquecida de preciosas dádivas. Sou a performance que exibe a orquestração de várias melodias em contraponto. Sou a ressonância de canções que atravessaram o tempo para perpetuar cada um de meus mestres em mim. Por isso, preciso dizer que essa medalha não é só minha. Ela abraça o naipe de professores que teceram a minha história. Ela chega às minhas mãos com o sabor de comunhão. Afinal, como afirma nosso grande Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. O professor Sérgio Melo fará a entrega agora ao professor Olavo Colares. Uma pessoa da maior grandeza espiritual, da maior presença na sociedade. Ele fazia aquela faculdade de Direito da UFC se iluminar com o seu trabalho, com a sua agitação, às vezes até dando um aspecto assim que estava nervoso,
Estava havendo um problema, para ele era uma dificuldade, mas ele estava lá para resolver, atender os alunos, e era o pai do Sérgio Mello, que eu o conheci, sendo eu coordenador do Farias Brito, nas Olimpíadas. Ele é o homem que tomava conta da Olimpíada de Química da UFC. Estou certo ou estou errado? Tá bom. Coordenador nacional dessa Olimpíada de Química. Obrigado pelas considerações em relação ao meu pai. Eu sinto muito honrado estar aqui nessa presença, agraciando com essa medalha que representa a academia. E eu acompanhei a luta e o entusiasmo que meu pai teve na época, né, e perdurou depois que instalou essa academia, né. Foi o primeiro presidente, depois foi membro da Academia Brasileira da Língua Portuguesa, ocupou uma cadeira nessa academia, e a família, que estão meus irmãos aqui, sentimos muito honrados em estar sendo lembrado o nome e agraciando os dois professores que estão aqui nessa solenidade. Muito obrigado. Com os parabéns ao professor Olavo Colares, o convidamos para usar da palavra. Boa noite a todos. Somos amigos e amigas aqui, num momento brilhante da cultura cearense, em que esta academia de língua portuguesa se firmou, se consolidou. Aqui na nossa terra são comuns aparecimentos de academias, de centros de estudos, de busca de artes, aquilo outro. Mas quase todos os eventos ficam apenas no primeiro momento, no primeiro instante. Numa segunda data já há dificuldade da presença das pessoas e não querem cooperar, não querem colaborar, porque para sustentar isto, a Academia de Língua Portuguesa, é necessário uma certa soma de dinheiro. Os próprios membros, os acadêmicos, acabam tirando o dinheiro do próprio bolso, porque o Estado, a responsabilidade do governo não se faz presente. Lamentavelmente, um evento desse é feito pelos dedicados, pelos abnegados e pelos brilhantes possuidores dessa capacidade de ler, escrever e educar. E eu cito uma frase, estou vendo ali o professor Landim, com a sua presença, e eu me lembro de uma frase que está lá na entrada do Colégio Lourenço Filho, uma frase do grande mestre, do grande educador, que foi Filgueiras Lima, poeta, tem escrito lá: ensino como quem reza, com a alma genuflexa. Que frase, que esplendor! Vou repetir: ensino como quem reza, com a alma genuflexa, quer dizer, de joelhos para educar. E aqui eu tenho a felicidade de ter educadores amigos, educadores que trabalharam comigo, estiveram comigo, todo formando um grupo para construir a educação. E todas essas escolas que estão aqui representadas pelos seus professores, pelos seus coordenadores, pelas pessoas que trabalham lá com afinco, todas essas pessoas estão merecedoras do aplauso nosso, da educação, do saber que se tenta transferir. Eu termino com a frase famosa: Paulo, o apóstolo dos gentios, já preso em Roma, esperando a condenação e sabendo ele que seria levado à morte, ele falou a Timóteo, está lá, Timóteo 4:7. O Paulo queria dizer exatamente uma frasezinha que é imortal, que eu anotei aqui num papelzinho. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos de fé para manter a educação do Ceará sempre crescente, sempre valorizada, sempre merecedora de aplauso. Obrigado. Como é bela a educação. Sequenciando esta jornada de educação e cultura, passaremos agora ao aguardado momento da posse de dois novos acadêmicos.
receberão suas medalhas como novos membros titulares Francisco Souza Nunes Filho e Vildemar Bezerra dos Santos. Porém, antes que se desloquem para a posição, receberão a saudação do professor Paulo Lobão, que dirá da satisfação da academia de contar com os 2 novos valores. Com a palavra, o professor Paulo Lobão. Senhor presidente, senhores e senhoras integrantes da mesa, nobres pares, confrades e confreiras deste sodalício, amigos, familiares, o meu cordial boa noite. O saudoso mestre e jurista José Carlos Barbosa Moreira nos legou um ensinamento sempre lembrado pelos que se aventuram a falar em público. Discursos convém, sejam poucos, se possível bons, em qualquer caso, breves. Assim, se meu discurso de apresentação dos novos confrades não tiver a fortuna de ser bom, certamente trará o alívio de ser breve. É com muita alegria no coração que recebo a incumbência de saudar os novéis acadêmicos, professor Souza Nunes e professor Vildemar Santos. Hoje, os diletos acadêmicos serão empossados, integrando-se ao contubérnio de tão prestigiada instituição, que ao longo de seus 46 anos tem se dedicado ao estudo da língua portuguesa e à produção de importantes pesquisas e trabalhos ensaísticos, como assinalou muito bem o nosso confrade Ítalo Gurgel na apresentação de mais uma edição da importantíssima revista Vernáculo, uma produção da academia. Antes de continuar, ensejo um imperativo de gratidão ao cumprir de bom grado essa apresentação, visto que os novos confrades fazem parte de meu círculo de amizades pessoais e acadêmicas. Nutro grande admiração e respeito por eles, não só pelas atividades intelectuais desenvolvidas por esses homens de letras, mas pelos seres humanos que são, pessoas de fino trato, dedicados pais, generosos filhos, extraordinários professores e excelentes esposos. Some-se a isso a lealdade e o préstimo enquanto bons e sinceros amigos. Depois desse espaço digressivo de gratidão, como assinala muito bem a obra de Machado de Assis, usando do recurso da preterição, não preciso dizer aos senhores e às senhoras presentes que a Academia Cearense da Língua Portuguesa é uma Arcádia que, se não detém parte do PIB financeiro do Estado, certamente detém parte do PIB intelectual das terras de José de Alencar e de Raquel de Queiroz. Aqui no cenáculo da Academia, congregamos e partilhamos saberes numa profunda ascese. A língua de Camões, de Machado de Assis, de Genuíno Salles, é, portanto, a razão do nosso labor beneditino. Pela Academia passaram e frequentam proeminentes figuras do ambiente acadêmico e intelectual, o que não só dignifica e consagra a alma daquele que aqui já está e daqueles que agora chegam, mas que também nos exige um compromisso de referências em nossa atuação como professores, pesquisadores, ensaístas, escritores, poetas, estudiosos da última flor do Lácio. Aos confrades Souza Nunes e Vildemar Santos, estimo que venham coerir e semear, conscientes de que o espírito acadêmico não deve viver alheio ou arredio
aos assuntos que se relacionam com as vicissitudes e com os interesses da comunidade linguística. Uma vez que a academia, como um fator histórico social que é, para afirmar-se eficiente e prestigiosa, tem que aprofundar as suas raízes nas discussões em torno dos fenômenos linguísticos. Essa destinação que nos é ofertada como acadêmicos da ACLP deve ser compreendida como uma dádiva. Não pelo título de imortal, o que pode sugerir erroneamente uma certa pretensão, mas como portadores de um saber que legitima um compromisso com a sociedade, com a educação e com a preservação de um patrimônio cultural que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa causa, a nossa tarefa, a nossa missão. É a cláusula pétrea estabelecida pelos fundadores deste sodalício, que sirvam aos caros confrades os exemplos herdados dos antigos, dos nossos patronos, fundadores e antecessores. Homens e mulheres que, de maneira diletante, souberam defender a nossa inculta e bela língua. A língua canora, como assinalou muito bem o nosso caro Ítalo. Que o coração dos novéis acadêmicos possa bater ao compasso desses intelectuais que passaram por aqui e dos que aqui estão. Para concluir, afirmei que seria breve, ressalto que a academia é um lugar de convivência real, fraterna, elegante, em torno do que satisfaz a nossa alma, o estudo do vernáculo, o estudo dos fenômenos culturais. Foi assim que as academias surgiram ainda na Grécia Antiga, em 387 a.C., quando Platão resolveu fundar uma escola livre perto de Atenas, nos jardins dedicados a academos. Inspirada no exemplo das primeiras Arcádias, a ACLP hoje se alegra por celebrar o ingresso dos confrades Souza Nunes e Vildemar Santos, como os novos imortais de tão prestigiada agremiação intelectual do Ceará. Sejam bem-vindos, caros confrades, que aqui os novéis acadêmicos encontrem um ambiente acolhedor e propício ao exercício intelectual, declarando, à semelhança de Olavo Bilac, nosso amor pela língua portuguesa. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Muito obrigado. Temos a honra de convidar agora para receberem suas medalhas e o diploma de acadêmico os professores Francisco Souza Nunes Filho e Vildemar Bezerra dos Santos, acompanhados de seus padrinhos ou madrinhas, por favor. Antes, porém, do recebimento, os novos membros farão perante toda a assistência o juramento acadêmico. Com o braço direito levantado, eu falarei e eles repetirão, por favor, aqui à frente. Prometo cumprir. As disposições estatutárias. Vigentes. E trabalhar pelo desenvolvimento. E prestígio. Da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Agora a entrega das medalhas, por favor. Agora o presidente da nossa academia fará a entrega dos diplomas
aos 2 novos membros titulares desta casa. Ambos deverão falar nesta oportunidade. Eu convido, primeiramente, ao professor Francisco Souza Nunes Filho, por favor. Doutíssimo presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, Marcelo Braga, em nome de quem cumprimento os demais acadêmicos aqui presentes. Senhoras e senhores, meus familiares, amigos, alunos e demais convidados, boa noite. Agradeço com muita alegria a todos os membros desta academia que me honraram com seu voto, possibilitando que eu fizesse parte desta confraria para nela ocupar a cadeira de número 26, fundada por Luiz Geraldo de Miranda Leão, que escolheu como patrono Mário Marroquim. Integrar este sodalício pelo qual passaram e passam nomes proeminentes da intelectualidade cearense, não só me dignifica e eleva o espírito, mas, sobretudo, me estimula ainda mais a continuar o indefesso labor em prol do conhecimento e da difusão da nossa língua portuguesa. Não tenho dúvida de que nesta Arcádia, formada por homens brilhantes e mulheres ilustres, cultores e defensores do vernáculo, formada por homens brilhantes, vernáculo, muito aprenderei em seu convívio cotidiano. Por tudo isso e muito mais, que não explicito para não alongar-me, esta noite torna-se para mim um dia fausto, jamais sonhado. Quero agradecer ao insigne acadêmico confrade Paulo Sérgio Lobão, com que há muito divido a cadeira de língua portuguesa no Colégio Farias Brito. As palavras generosas com que me saudou nesta solenidade. Agradeço a meus pais, Francisco Souza Nunes e Cícera Silva Nunes, pela vida, pelo amor e pela formação moral e intelectual que me proporcionaram. E as minhas irmãs, Cristiane, Wanda, Ceissa, Dani e Rode, pela convivência harmoniosa e o apoio mútuo em meio às vicissitudes da vida. As minhas sobrinhas, Isadora, Vanessa, Andressa, Isabela e Larissa, aos meus sobrinhos Vinícius e Noah, e aos meus cunhados Roriz, Vinícius, Ítalo e Francisco Alves, e a minha cunhada Patrícia Ferreira e ao seu esposo Edson Medeiros. E a minha sogra Hélia. Meu agradecimento por tudo. Ao meu querido e saudoso irmão Silvio, colhido tão cedo desta vida, quando já revelava pendores para as letras e para o direito. Quero também expressar minha gratidão pelo tempo que passamos juntos. Quero agora externar meu mais sincero agradecimento à minha esposa, Priscila Ferreira de Souza, pela forma sábia, amorosa e inteligente com que tem construído comigo uma família feliz, numa relação de carinho recíproco e amizade total, sendo apoio e inspiração em todos os momentos desde que a conheci. Aos meus filhos, Liz, Levi e Amanda, que tem feito de minha vida uma harmonia de paz e alegria, minha gratidão. Em nome do sábio e amigo diretor de ensino do Colégio Farias Brito, professor Marcelo Pena, agradeço a todos os diretores e diretoras, supervisores, supervisoras, professores e professores,
coordenadores e coordenadoras desta instituição quase centenária, pelo apoio e carinho nestas quase três décadas de convívio cotidiano, educando e difundindo saber. Como diria Machado de Assis, unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola. Pois agora quero remontar aos tempos em que em mim floresceu o amor pela língua portuguesa, quando despontou em mim a vontade inabalável de estudar e conhecer os mistérios e os encantos da última flor do Lácio. Muito jovem ainda, fiquei encantado e encantado continuo quando lembro as aulas que tive de um brilhante professor no fim do ensino fundamental e em todo o ensino médio. Isso era nos idos dos anos 80. Contava eu uns 15 anos, a didática, o entusiasmo e a erudição com que ele ministrava suas aulas despertaram em mim um anelo que logo se fez desejo e sonho incontornável de estudar a fundo os idiomas de Camões e de Shakespeare. O que me fez ingressar no magistério e cursar letras português e inglês. Suas aulas, um misto de Camões e Shakespeare, foram decisivas para que eu me tornasse o professor e a pessoa que sou hoje. Dele, auri, estímulo e apoio direto, o gosto pelos livros, o humanismo. Eu nem podia prever, aquele tempo, que mais de 30 anos depois, estaria ele aqui, hoje, neste teatro, honrando-me com sua presença ilustre nesta solenidade. Meu doutíssimo mestre e amigo Carlos Alberto Nogueira, meu muito obrigado, por favor. E o Carlos me trouxe para o Farias Brito. E aí sigo a minha trajetória. Na universidade, graças ao contato e à inspiração de mestres luminares, como os professores Holanda e Milson Lima, de quem auri lições inesquecíveis de latim, língua portuguesa e estilística, pude consolidar meus conhecimentos da última flor do Lácio. Já no exercício profissional, tive a felicidade de começar a lecionar no Farias Brito, quando entrei em contato com dois outros luminares, o professor Mourão, que então era supervisor, e o professor Genuíno Salles, então diretor de ensino. O primeiro, Mourão, sábio, esteta de nossa língua, de uma sensibilidade e humanidade incríveis, reconhecendo-me o talento e o amor pelo idioma, foi-me guia e farol, a ponto de me sugerir o nome pelo qual sou conhecido profissionalmente, porque Francisco, dizia ele, corria certo risco dos hipocorísticos nem sempre bem-vindos à profissão, como ocorreria ao primeiro nome de Sebastião Valdemir Mourão, o segundo, o saudoso mestre de todos nós, Genuíno Salles, com quem privei da amizade por mais de 4 lustros. Foi-me outro guia seguro e sábio em todos os sentidos, sobretudo quando, em dupla, enfrentávamos certas bancas examinadoras em matéria de língua portuguesa e redação. Em parceria, chegamos a emitir centenas de pareceres em defesa do vernáculo e dos nossos alunos, injustiçados, muitas vezes, pelo rigorismo e pela incipiência de certos examinadores. Agradecendo a presença de todos nesta noite tão especial, concluo com um poema do saudosíssimo professor Genuíno Salles, chamado Viver, escrito em homenagem ao professor Tales de Sá Cavalcante, preito a quem também me uno por tudo que ele tem feito à educação no Ceará. Viver. A vida é este milagre da existência,
que nos faz presentes no mundo para a realização das grandes conquistas e no calor das grandes esperanças. Vale pela significação que lhe damos na dimensão do amor, da bondade, da inteligência e da virtude. Vale pela coragem e pelo sacrifício na busca da compreensão do mundo, com a alegria de ser um dos seus construtores. No sonho eterno de sua perfeição, a vida é a alegria triunfal de sentir na maturidade a sensação da realidade plena de todos os sonhos vividos na mocidade. É o conforto da sensação transcendente da geração da família, o esplêndido sonho da eternização, que se transforma em realidade viva para a construção da sociedade. A vida é o compromisso induvidoso com a verdade, na vontade suprema da construção do bem e da justiça. É a busca incessante da excelência para a realização do ser como pessoa. A elevação do homem aos seus destinos supremos, inspirados nos sentimentos e virtudes morais. A vida é a capacidade de compreender na alegria e na dor. É o esplendor da vontade de realizar, da vontade de construir, da vontade de aprender e de ensinar, com a sensação inexcedível da missão cumprida. Muito obrigado a todos. Após o pronunciamento do professor Souza Nunes, ouviremos agora o professor Vildemar Bezerra dos Santos. Senhor presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, professor Marcelo Braga, ilustres membros da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, boa noite às confreiras, aos confrades aqui presentes, boa noite a todos e a todas as pessoas que aqui estão. Gostaria de principiar este modesto e singelo discurso de posse com as palavras de um poeta, Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala: lutar com as palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento num dia de vida. E neste dia de vida, após vários dias lutando com as palavras, quero dividir com vocês a minha felicidade de estar hoje ocupando a cadeira de número 10, que pertenceu ao patrono Eduardo Carlos Pereira e também ao patrono emérito Mário Barbosa Cordeiro. Sou Vildemar Bezerra dos Santos, fortalezense de cabeça chata, que desde menino gostava de leitura e escrita. Aprendi a ler através dos ensinamentos iniciais de minha mãe, que, apesar de ter somente o primário, sempre soube valorizar a importância da educação e a necessidade de uma boa leitura e escrita para se obter o conhecimento. Minha mãe, a quem devo a criança que fui, o homem que sou e o idoso que talvez venha a ser. Meu pai, perdi aos 3 anos de idade e, sendo assim, não tive a oportunidade de desfrutar de sua companhia e de seus ensinamentos. Possuo 2 irmãos a quem muito amo e muitos sobrinhos aos quais considero como meus filhos. Hoje, tenho minha outra família, através da minha esposa Isabel e de minha filha Sofia, minhas principais obras e razões de meu viver desde então. Na trajetória da minha existência, construí muitas amizades, das quais hoje tenho a honra de ter alguns aqui comigo. É através daqueles com quem convivemos e trocamos ideias e ideais que o nosso dia a dia passa a ter mais sentido e sabor. Fui aluno de escola pública durante a maior parte da minha carreira estudantil. Estudei o primário na Escola Particular e Profissional Salesiana Dom Bosco, no bairro da Piedade. E o ginásio, era assim que chamávamos o ensino fundamental na minha época, na mesma escola, quando ela passava a ser, no turno da tarde, Colégio Estadual João Hipólito de Azevedo e Sá, numa época em que não havia escola pública para todos.
mas o governo fazia parceria com algumas escolas particulares para compensar a falta de vagas. Em seguida, fui para o Colégio Estadual Adalto Bezerra, cursar o 2º grau profissionalizante. Após 3 anos nessa escola e 6 meses fazendo cursinho nesta outra escola, que aqui estamos, Farias Brito, que hoje nos abriga em seu belíssimo teatro Nadir Papo Saboia, mais precisamente na sede que, na época, localizava-se na Avenida Duque Caxias, prestei vestibular na Universidade Estadual do Ceará e fui aprovado no curso de licenciatura em Letras. Foram locais e épocas de muitas dificuldades, pois, além da falta de vagas, os livros eram caros e o conhecimento e a informação constituíam-se em artigos de luxo e para poucos. Mas o que fazemos todos nós, nessa noite, em pleno século XXI, num teatro que serve de palco de aniversário de uma instituição fundada há 46 anos? O que nos levou a sairmos do conforto de nosso lar, do aconchego de nossos parentes e amigos mais próximos? Talvez a saudade de uma época em que as pessoas se encontravam de verdade, olho no olho, sem a mediação da tela do celular e das telas de televisão. Afinal, as academias nada mais são do que locais de convivência real, fraterna, suave e elegante, em torno do que satisfaz a nossa alma: a cultura, as artes, a educação, a história e a memória. Foi assim que as academias surgiram, ainda na Grécia Antiga, em 387 a.C., quando Platão resolveu fundar uma escola livre perto de Atenas, nos jardins dedicados a academos. Tal prática se disseminou pela região e vigorou por 900 anos. Em 529 d.C., por ordem do imperador romano Justiniano, todas as academias foram fechadas. Com a Renascença italiana, elas ressurgiram. Primeiro em Florença, em 1440, com a fundação da Academia Platônica. Tempos depois, na França, na Espanha e em Portugal. Os bons ventos do iluminismo, a partir do século XVII, também foram fundamentais para garantir a elas uma posição mais segura. Do outro lado do Atlântico, no Brasil colônia, houve a Academia Brasílica dos Esquecidos e depois a dos Renascidos. A Academia Científica do Rio de Janeiro durou 7 anos até ser esvaziada por razões políticas. A Sociedade Literária do Rio de Janeiro, também do século XVIII, durou 8 anos até ser finalmente fechada em 1794, acusada de participar de um movimento pela libertação da colônia, num episódio que ficou conhecido como a Conjuração Carioca. No campo das letras, a primeira academia republicana foi a cearense, surgida em 1894. A Academia Brasileira de Letras veio 3 anos depois, em 1897, fundada por Machado de Assis, Olavo Bilac, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, entre outros. A Academia Cearense da Língua Portuguesa, ACLP, fundada 28 de outubro de 1977 e instalada oficialmente a 1º de dezembro do mesmo ano, tem por objetivo o estudo e o aprimoramento da língua portuguesa e a pesquisa dos vários aspectos do uso do nosso idioma através das variantes sincrônicas e diacrônicas. Minha pátria é a língua portuguesa, disse Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa, poeta e escritor do modernismo português, no livro do Desassossego. Já Oswald de Andrade, poeta e fundador do modernismo brasileiro, disse em seu poema: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Essa é a língua portuguesa, matéria-prima de nosso idioma, que eu defendo e pela qual sempre lecionei e lecionarei. A língua viva, a língua regional, a língua popular, a língua técnica, a língua culta, formal e padrão. A língua que serve de elo entre todos nós falantes, ouvintes e escreventes. Acredito numa língua que não seja mais um instrumento de preconceito para um povo já tão cheio de segregações e exclusões, mas que ela sirva de conceito de união de um povo tão miscigenado, mas nem por isso excluído pelo seu guarda-roupa linguístico, às vezes rico, na maioria das vezes pobre. Não poderia, neste momento tão singular de minha vida, deixar de enaltecer a todos os meus mestres que magistralmente debruçaram-se no labor do magistério a me ensinar um pouco das suas sabedorias e dos seus conhecimentos profundos. Entre eles e elas, alguns e algumas encontram-se aqui hoje como meus amigos e amigas, confrades e confreiras. Outros já não se encontram entre nós ou não puderam estar presentes. Quero lembrar os meus mestres, Misso Lima, Tarcísio Cavalcante, professor Holanda,
que sempre fizeram questão de lembrar-me que, antes desse dia, eu deveria integrar esta confraria. Professor José Lemos Monteiro, que sempre me inspirou a procurar fazer o melhor como estudante. Meus companheiros do dia a dia do magistério, professor Lobão e Souza Nunes, hoje aqui também agraciado. Meu presidente Marcelo Braga e meu mestre e ex-patrão, professor Mourão. Cito aqui alguns, para através deles exaltar a todos e a todas. Neste momento, finalizo rogando a Deus, Criador de todas as coisas, que nos ilumine na caminhada que agora trilharemos rumo à imortalidade. Agradeço a Ele nossas vidas e despeço-me, utilizando das palavras do poeta Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Muito obrigado e boa noite. Convidamos aos 2 novos acadêmicos, acompanhados de suas madrinhas, para ficarem aqui à frente, para que seja feita, já devidamente empossados, o devido registro. O registro fotográfico e cinematográfico. Por favor. Muito obrigado. Senhoras e senhores, uma academia do porte da Academia Cearense da Língua Portuguesa tem sempre algo a acrescentar, mesmo numa noite suntuosa como esta. No início, ele nos apresentou um solo de violino dos mais brilhantes. Convidamos novamente o instrumentista cearense Vinícius Souza Braga para nos brindar com outro número musical. Após este momento de descontração, temos o prazer de convidar o presidente Marcelo Braga para suas palavras finais no encerramento desta solenidade. Bom, depois da apresentação do Vinícius, que me mata de orgulho, fica muito difícil conseguir respirar, conseguir falar alguma coisa, mas vamos aqui tentar. Quero agradecer a ele por ter participado. Vejo com um imenso talento. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, da minha esposa, do meu filho Gabriel, da minha irmã Alvina. E, claro, a ele, muito obrigado. E o Vicente ainda disse, eu combinei com ele. Eu pensei que ele veio depois da minha fala, mas veio antes. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: hoje, todos nós, acadêmicos e acadêmicas, também celebramos 46 anos de vida. Desde os fundadores, Milson, Lima, Lobo e outros tantos, que iniciaram a trajetória da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Hoje, eles estão completando 46 anos.
Também estão completando 46 anos os novéis acadêmicos, Vildemar e Souza Nunes. E hoje, dirigindo direto aos acadêmicos, aos novos acadêmicos, os senhores ganharam um título, que é o título que todo aquele que ingressa em uma academia ganha, que é o título da imortalidade. Imortal. No entanto, a imortalidade, paradoxalmente, depende do tempo de vida da instituição. Sem a instituição, os acadêmicos não existirão. Então, para que a instituição permaneça, é necessário que cada membro, para que garanta que esse sodalício tenha uma vida longeva, que cada um demonstre determinação, carinho, amor, apreço pela academia. Assim nós seremos imortais. Porque quando nós partirmos, a nossa história estará aqui nas gavetas, na memória, nas paredes da Academia Cearense da Língua Portuguesa. É fato que algumas academias conseguem se manter com seus recursos. É o caso da Academia Cearense da Língua Portuguesa. É difícil isso? Não, não é difícil. E digo por quê? Porque nós somos determinados. O legado que recebemos, nós conseguimos conduzi-lo e tenho certeza e esperança de que todos aqueles que fizerem parte deste sodalíssimo irão dar continuidade à Academia Cearense da Língua Portuguesa. Nós partiremos. A academia não há de partir. Então, meu muito obrigado aos senhores que hoje se orgulham do título da imortalidade. Aos senhores que estão ingressando na academia, assim como todos os acadêmicos, com o mesmo objetivo, com o mesmo afinco. Não só defender a língua portuguesa de Camões. Na verdade, a língua portuguesa não é de ninguém, é do brasileiro, de todos nós. E um dia, nós teremos sim um país de língua portuguesa em que as pessoas saibam diferir linguagem e utilizar a norma padrão porque tiver a condição de frequentar uma escola, porque tiver a condição de estudar. Esse é o país dos sonhos, desde quando ele surgiu. Faz tempo, ainda não conseguiu atingir. Mas eu acredito, com tanta promessa, de que vão investir na educação, de que iremos se conduzir o país para que não tenhamos evasão escolar. De tanta promessa, a gente acaba acreditando. Não há aquela história? Mentiras ditas muitas vezes viram verdades. Pode ser que as promessas se tornem verdades. Eu acredito que nós, acadêmicos, temos condições de fazer muito mais. Nós amamos a língua portuguesa porque antes nós amamos a educação. Nós buscamos fazer um trabalho incansável e fazemos isso, seja nas faculdades, seja nas escolas. Nós temos uma missão. Não é árdua. Não vejo como sendo, porque se fosse, nós sofreríamos, e nós não sofremos com isso. Nós temos uma missão: divulgar o idioma, a língua portuguesa, permitir que outras pessoas tenham a capacidade de escrever e de se expressar, independentemente de sua classe social. Convido-os exatamente a participarem e acreditarem nesse sonho. Tenho certeza que o Brasil modificará. Tenho certeza que o Brasil será, um dia, um país de homens inteligentes, de mulheres inteligentes,
em todas as suas localidades e não só nos grandes centros. Meu muito obrigado. Convido agora para que possamos participar do coquetel. Muito obrigado. Boa noite.